Que nos representa nessa mesa, né? A vinda hoje desse pedido ao uso da tribuna, nós, vereadores e público que nos ouve e acompanha pela página do Facebook, vir falar de uma campanha nobre que o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco realiza todos os anos, o dia 3 de junho, como o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. Eles lançaram a campanha Vira e Carranca para defender o Rio São Francisco, campanha essa que já existe há mais de 7 anos e que vem pautando todos os anos, no dia 5 de junho, convoca, convida, conclama a população, conclama todos aqueles que vivem pelo Rio São Francisco, que fazem uso das águas do Rio São Francisco, para nós nos conscientizarmos e, de fato, exigir das autoridades um olhar mais atento para a situação do Rio São Francisco, um olhar mais atento para que projetos de recuperação, que projetos de revitalização venham de fato a acontecer, verdadeiramente ocorrer, que venha revitalizar o nosso Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra e percorre mais de 2.863 quilômetros em todo o território nacional. Ele é o Opará, chamado pelos nossos irmãos povos originários. Ele percorre 6 estados brasileiros, é tanto que ele é o rio da unidade nacional, com mais de 505 municípios. Possui 168 afluentes, aquelas veias capilares que desaguam suas águas dentro da calha principal da bacia do Rio São Francisco. Ele também tem os biomas, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, e também é dividido regionalmente entre Alto São Francisco, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Malhada em toda a nossa região, faz parte da regionalização do Médio São Francisco. Nós temos aí como um dos seus principais afluentes na nossa região, na margem esquerda o Rio Carinhanha e na margem direita o Rio Verde Pequeno. Temos aí uma ictiofauna muito favorável, com mais de 300 espécies de peixes, 241 espécies nativas, 35 espécies de invasores e 28 espécies introduzidas pelas populações. É nesse rio que estão os povos vazanteiros, os fundos e feixos de pasto, os geraizeiros, os quilombolas, os pescadores, os povos originários, os extrativistas, os catingueiros, os povos de terreiro, ciganos, vaqueiros e ribeirinhos. Suas águas, com seus múltiplos usos, servem de abastecimento humano, abastecimento animal, servem para a indústria, servem para gerar energia, gerar alimentos, servem para a navegação, servem para o turismo e lazer, servem para a pesca e aquicultura, servem para a irrigação. Mas, infelizmente, o nosso Rio São Francisco está na UTI, meus queridos vereadores. E esse clamor, ele vem há mais de 25 anos. Eu, José Dalva Farias, professora, me sinto parte desse Rio São Francisco. O rio é o nosso irmão de criação, porque nós fomos criados aqui banhando em suas águas. Nós somos criados usando essas águas. E não há nada mais justo que nós, ribeirinhos, aclamarmos o rio como nosso irmão, já que é da sua água que vem o nosso alimento e a sede, ele mata a sede de tantas populações. Nesse dia especial, que será amanhã, a nobre companheira Valéria não pôde se fazer presente, porque quando nós somos olhar a questão de transporte, ela tem que estar em Paratinga amanhã, a partir de 7 horas, numa atividade do Comitê de Bacias Hidrográficas.
Ela faz parte do comitê, ela nos representa agora regionalmente. Por conta disso, ela não pôde estar aqui também com a sua fala como quilombola para falar do Rio São Francisco. Esse dia é um chamado para nós realizarmos ações, reflexões, para nós chamarmos a atenção do povo brasileiro, do povo ribeirinho, do povo velho São Franciscano, chamar também a atenção das autoridades e falar das diversas atividades que são desenvolvidas no Rio e que nós não vemos ações efetivas de revitalização, nós não vemos ações efetivas que venham de fato trazer de volta a vida do Rio São Francisco. A partir de junho, quem olha para o Rio São Francisco corta o coração, porque nós vemos aí um rio que sofre com a erosão, um rio que sofre, o seu leito está sofrendo, né, com as croas, com as barrancas derrubando, com a falta de mata nativa, com a poluição que atinge, inclusive, nada mais, nada menos do que o lençol freático que deságua dentro do Rio São Francisco. Esse dia, nobres senhores, é também para a gente refletir. Nós temos comunidades quilombolas dentro do município de Malhada que moram a menos de 5 quilômetros do Rio São Francisco e que as águas do Rio São Francisco não chegam nessas casas. Essas populações quilombolas sobrevivem hoje da água de poço artesiano. Que tristeza! Que tristeza saber que um dia aqui na Câmara nós sentamos, nós discutimos, nós trouxemos uma população de mais de 1000 pessoas. Nós mobilizamos a população contra a Bahia Mineração, que queria tirar água diretamente do rio para minerar o ferro dentro de Caetité. Que tristeza saber que nesse dia nós pautamos que se a água do Rio São Francisco não serve para o povo do Rio São Francisco, que dele vive, que dele necessita, que dele sobrevive, como que iria servir para a indústria química? Sendo que a lei é garantida que a água deve primeiro chegar para o abastecimento humano. E que daqui desse dia surgiram muitas ações. Nós conseguimos a adutora do algodão para dentro de Guanabi, Caetité e outras cidades. Mas o povo de Malhada, que tristeza, nobres senhores. A gente chama hoje para falar não só da situação do Rio São Francisco que está morrendo, e que nós precisamos efetivamente de ações urgentes. Não dá mais para esperar. Nós estamos há 20 anos aguardando uma revitalização que nunca chega. Nós estamos há mais de 10 anos aguardando os planos de saneamento básico, os planos de esgotamento sanitário, os planos de lixo, os planos de resíduos sólidos que não saem do papel. E o nosso rio sofre, recebendo esgoto, recebendo a poluição, recebendo lixo, recebendo agrotóxico e não tem nada de efetivo para a revitalização de suas águas. Que a minha fala hoje sirva para nós refletirmos e que as autoridades possam de fato pensar, repensar e exigir das maiores autoridades de fato uma ação efetiva que venha revitalizar esse Rio São Francisco. É o nosso rio, é o rio das águas, é o rio dos povos, é o rio desse povo. Terra, água, rio. Nós não vivemos um sem o outro. Que nós possamos, a partir de amanhã, refletirmos. O Rio São Francisco pede socorro. Muito obrigada pela fala, pelo espaço. Agradeço a todos e todas. E que esse 3 de junho, todos que estão ouvindo, nos acompanhando pelo Facebook, também pela rádio, que possa de fato nos sensibilizar que é necessário ações urgentes, eficazes, eficientes para de fato revitalizar o nosso rio que pede socorro. Muito obrigada, gente. Obrigada, Josevalda Marias, muito importante sua fala. Com certeza, o São Francisco é uma das maiores riquezas que nossa região tem e com certeza você tem o nosso apoio em sua fala, minha amiga. Concedo a palavra aos senhores vereadores.